No capítulo anterior, o impacto foi tão grande que o navio explodiu, fazendo cair só o resto das ferragens no chão, porém alguns dragões fugiram para o céu, e Zang animado começa a rir falando que no fim das contas, ele havia ganhado desse navio. Os figurantes, ao ver aquele monte de dragões indo em direção a Limoyu, eles ficam assustados perguntando como será que esse garoto vai sobreviver a tudo isso. De repente algo se move rapidamente, deixando apenas um rastro de luz vermelha, e em seguida um dos esqueletos elimina o dragão, ativando seu golpe de fúria, e Limoyu começa a rir falando que seu primeiro cadáver foi obtido com sucesso, e que o final dessa batalha já foi definido. Então em seguida ele ativa sua explosão de cadáver, fazendo aquele corpo explodir e declara que tudo estava acabado. Galera, essa é a continuação do vídeo anterior. Se vocês ainda não viram as outras partes, deixarem uma playlist fixada nos comentários abaixo. Agora vamos continuar de onde paramos. Os dragonoides, ao ver aquele outro dragão explodir, eles começam a gritar perguntando o que diacho era isso. Porém Limoyu responde que esse era o estopim para os fogos de artifício da virada de ano novo, e após Limoyu terminar de explodi-los, sobra apenas alguns cadáveres em meia fumaça, deixando os figurantes assustados sem acreditar no que eles tinham visto. Então um deles pergunta que tipo de habilidade monstruosa era aquela, pois ela havia eliminado os dragonoides com apenas uma chibatada, e alguns dragonoides que estavam mais distantes perguntam o que tinha acontecido com a linha de frente deles e que tipo de habilidade Limoyu usou. Mas o que eles não esperavam é que após alguns dragonoides se aproximarem dos cadáveres para ver o que é que tinha acontecido, Limoyu começa a explodi-los novamente, deixando o líder dos dragonoides assustado, pensando que agora lascou tudo. Então uma grande explosão acontece, e os dragonoides começam a ser explodidos em linha atingindo os outros mais afastados, e desesperados eles gritam mandando todos correrem agora mesmo, pois Limoyu era um verdadeiro monstro. Porém já era tarde demais, e aquele dragonoide também é explodido. Então em seguida é informado que Limoyu havia recebido tanto mérito militar que ele havia subido de nível. Ele comenta que nunca imaginou que conseguiria subir 2 níveis eliminando estes chupingas, e Nijun sem acreditar comenta que nunca imaginou que isso seria possível, alguém ganhar estrelas de coronel tão rapidamente. Zang diz que desse jeito Limoyu vai alcançar a patente de general divino rapidinho, porém todos os dragões ainda não tinham sido explodidos, e de repente aparece alguém segurando um cajado, chamando a atenção de um dos dragonoides. Então Limoyu, ao ver aquele dragão, comenta que tinha algo de errado, e aquele dragonoide então começa a conjurar magia com seu cajado, criando um portal do lado dele. Então em seguida algo começa a sair dele, revelando-se que é um guerreiro general dragonoide de level 70, e Niju, ao ver aquele dragonoide, diz que será muito perigoso. Então Zang comenta que o poder dele é equivalente a um profissional humano que possui terceira evolução, e Nijun comenta que, pensando bem, um dragonoide de level 70 nem deveria estar no Forte 6, já que eles deveriam estar invadindo outra área. Zang diz que pelo visto o Forte 9 sofreu uma grande pressão, e o poder da formação de supressão deve ter enfraquecido, o que deu uma chance para os dragonoides escapar. Zang então comenta que acabou de pedir reforço para o Forte número 8, mas irá levar algum tempo para algum profissional superior aparecer. Então Nijun fala que como Limoyu ainda tinha muitos esqueletos, ele deve provavelmente conseguir aguentar até que eles cheguem. Porém o general dragonoide parte para cima de Limoyu, e aquele mago dragonoide começa a conjurar magia com seu cajado, lançando-a no céu, e em seguida aquela magia acerta os guerreiros esqueletos de Limoyu, fazendo eles desaparecer. Limoyu então olha para sua mão e comenta que aquilo era uma magia de banimento de invocações, e que sua habilidade de invocar agora estava limitada, e que ele não deve conseguir mais usar ela por enquanto. Nijun, ao ver que os esqueletos de Limoyu estavam desaparecendo, ele olha para Zang e diz que isso não era nada bom, pois Limoyu perdeu sua habilidade de invocar. Zang então rapidamente comenta que vai invocar os profissionais que agora lascou, e que eles precisavam enviar alguém imediatamente. Então os figurantes, ao ver todos os esqueletos de Limoyu desaparecer, eles comentam que agora lascou mesmo, pois como Limoyu é um necromante, a maior parte da sua força vem das suas invocações, e como é que ele vai lutar sem elas? Porém um deles manda ele olhar direito, pois mesmo após Limoyu perder suas invocações ele não parece nem um pouco preocupado. E após Limoyu receber o restante do mérito militar,
é informado que ele se tornou um general divino, mas o general dragão salta em cima de Limoyu gritando que ele vai morrer agora mesmo, e ao atingir Limoyu ele é protegido por sua armadura de esqueleto. Então Limoyu fala para o general dragão que esse ataque até que foi bem poderoso, mas que agora era a vez do general sentar nas estacas lá ele. Em seguida Limoyu ativa suas presas de esqueleto, porém rapidamente o general dragão que não é besta se afasta dela, e Limoyu comenta que mesmo sem seus esqueletos ele ainda é capaz de eliminá-lo, pois os efeitos de aprimoramento das tropas continuavam ativos, e que o seu dano é suficientemente para destruí-lo. Limoyu então lança sua chama da alma no general dragão, e ao mesmo tempo ele arremessa suas presas de esqueleto nele, o atingindo bem em cheio. Então Limoyu comenta que mesmo que esse Chupinga seja de nível 70, ele nem se comparava aos monstros dos desafios eternos. Mas o general, após receber todo aquele dano, ele fala que custa o que custar ele vai eliminar esse moleque. Porém Limoyu lança novamente sua chama da alma no general dragão, fazendo aquela chama da alma consumir todo o corpo dele. E ao ver que ele ainda não caiu, Limoyu comenta que esse Chupinga era bastante resistente, mas de repente Limoyu se assusta ao ver que o general Dragonoid estava correndo em sua direção, falando que sendo assim eles irão morrer juntos. Então Limoyu grita dizendo que de novo não. Porém o general Dragonoid muito rápido ao se aproximar de Limoyu, ele se autodestrói causando uma grande explosão, e aquela explosão é tão grande que leva todos os Dragonoides juntos, e a explosão é tão grande que parecia uma ogiva nuclear, arrasando parte da estrutura da muralha, deixando os figurantes humanos assustados, falando que se Limoyu não foi eliminado agora, ele não será nunca mais. Nijun, assustado, pergunta que caceta foi isso. Então ele comenta que não esperava que o general da tribo do dragão realmente fosse se autodestruir. Então ele diz que parece que Limoyu não será capaz de resistir a tamanha explosão, e que era uma pena, pois Limoyu tinha se tornado o general mais novo da raça humana, estando apenas no level 37. Nijun então finaliza dizendo que nunca mais vai aparecer alguém como ele, e os figurantes comentam que Limoyu era realmente bastante poderoso, pois mesmo com suas invocações sendo restringido ele ainda tinha poder de batalha muito forte, obrigando o general dos dragões a se autodestruir para conseguir eliminá-lo. Então os outros dizem que será realmente uma pena perder alguém tão poderoso. Porém, de repente, espantado, um dos figurantes grita apontando, mandando todos olharem para aquilo. Então logo em seguida Limoyu aparece com sua armadura de esqueleto, caminhando em direção a eles em meia fumaça. Isso faz os figurantes comentar que seria incrível, pois Limoyu realmente não foi eliminado com aquela explosão. Então eles começam a perguntar como é que ele conseguiu fazer aquilo, já que nem mesmo um profissional de level 60 seria capaz de suportar tamanha explosão, sem pelo menos perder uma perna. Limoyu pensa que ele deu muita sorte dessa vez, pois ele só não foi para a terra do pé junto, pois no momento da explosão, sua restrição de invocações tinha sido removida e ele havia conseguido invocar seus esqueletos. Ele reflete que graças ao talento da corrente da vida, todo o dano que ele havia recebido foi dividido entre ele e suas invocações, e mesmo com a habilidade de transferência de dano, todos os esqueletos sofreram danos severos por causa da explosão desse Chupingole. Então Limoyu comenta que da próxima vez que ele tiver que enfrentar um inimigo poderoso, ele vai ter que ser mais cuidadoso, pois se dois generais da tribo do dragão ou capirosco de nível superior inventarem de se autodestruir perto dele, ele pode não aguentar tanto dano assim, e por isso era melhor ele comer logo o rabicó deles antes que eles se amostrem. Limoyu começa a passar pelos seguranças, se dirigindo em direção à torre. Então os seguranças começam a se curvar diante dele, o chamando de Senhor General Divino, e quando Limoyu se aproxima das muralhas, Nijun e Zhang descem para falar com ele, e ao chegarem perto, Limoyu rapidamente cumprimenta o mestre Zhang, dizendo que fazia muito tempo que eles não se viam. Zhang responde que naquela época, quando Limoyu estava prestes a despertar sua profissão, ele já sabia que Limoyu era um garoto com um talento extraordinário. Zhang então fala que nunca imaginou que Limoyu se tornaria um general divino tão rápido, e ele afirma que a partir de agora ele também irá chamá-lo de Senhor Limoyu. Limoyu fala que ele teve apenas sorte, e ele comenta que naquela época, se fosse outra pessoa no lugar de Zhang para presidir o ritual de despertar, ele provavelmente teria despertado outra profissão. Então Zhang ri falando que Limoyu era muito modesto e que na verdade ele não fez nada demais e que ele apenas presenciou o despertar da classe dele. Nijun, já agoniado, pergunta para onde Limoyu gostaria de ir agora, já que a batalha na Fortaleza 6 terminou. Então Limoyu pergunta qual é a situação das outras fortalezas, e Zhang responde que ele tinha perguntado aos outros líderes há pouco tempo, e eles disseram que a situação estava relativamente calma.
Então Zhang pergunta se o general divino Limoyu pensa em ajudar as outras fortalezas, mas Limoyu responde que como as coisas estão tranquilas por lá, ele não vai para lá apenas para ganhar méritos militares, e além disso ele fala que dessa vez ele pegou mérito militar de todo mundo aqui, e que na verdade ele queria mesmo era pedir desculpa por ter feito isso. Zhang disse que o general divino Limoyu não precisava pedir desculpa por nada, pois como tinha sido ele que eliminou os Dragonoides sozinho, era mais do que justo que ele ficasse com todos os méritos militares. Então, momentos depois, um dos figurantes que tinha sido chamado para ajudar na luta aparece, e ele pergunta onde estava o general da guerra do clã do dragão. Porém, de repente ele avista alguém se aproximando, e Nijon ao chegar perto dele fala que o general de guerra do clã do dragão já tinha ido para a Terra do Pé Junto. Então aquele figurante pergunta como assim o grupo de Nijun havia conseguido eliminá-lo, já que eles não tinham ninguém no nível 60 no grupo deles, então ele questiona como é que eles conseguiram fazer isso. Nijun então responde que o general Draconoide se autodestruiu, pois ele estava prestes a ser eliminado pelo general divino Limoyu, que para ele não se lascar sozinho ele se autodestruiu na tentativa de levá-lo junto. O figurante fica surpreso e pergunta como assim foi um general divino que o eliminou, já que todos os generais divinos deveriam estar na fortaleza número 9, mas após ele ver Limoyu se aproximando, ele observa a insígnia de Limoyu e diz que aquele era realmente um emblema do general divino, e rapidamente ele reverencia e se apresenta como Dogin Feng, um cavaleiro divino. Limoyu o cumprimenta e agradece por ele ter vindo ajudá-lo nessa batalha. Dong fala para Limoyu que ele estava apenas cumprindo ordens, e como o Lorde General Divino estava presente ali, meros generais de guerra do clã do dragão não significavam absolutamente nada diante de seu poder. Porém, ao observar Limoyu melhor, Dong fica intrigado perguntando que a hora dele indica que ele é apenas um level 37, mas logo em seguida ele comenta que agora entendeu, e que isso provavelmente deve ser uma estratégia para mostrar fraqueza ao inimigo, e depois dar um creu neles. Dong acrescenta que Limoyu deve ter feito isso de propósito, e momentos depois todos os figurantes estão comentando sobre a batalha, mas Limoyu pensa que nunca imaginou que existisse uma habilidade de selamento de invocações, e ele decide que precisa ir até Deus Bai para perguntar se há alguma forma de bloquear essa habilidade. E alguns momentos depois, Limoyu se teletransporta para o local do chá, e ao chegar lá ele chama Meng, que fica surpreso ao ver Limoyu e diz que finalmente ele tinha voltado, mas ao notar a insígnia de General Divino de Limoyu, Meng toma um susto e pergunta como Limoyu se tornou um general divino, e Limoyu explica que foi na fortaleza número 6, onde aniquilou uma legião de draconoides. Meng reflete e pensa que de fato Limoyu tinha a qualificação para se tornar um general divino, então ele comenta que o professor de Limoyu tinha ido para a fortaleza número 9 para dar uma ajudinha a eles lá, mas provavelmente ele já deve estar voltando. Então em seguida Deus Bai aparece falando que finalmente ele estava de volta, e que parece que Limoyu também já tinha voltado. Mas ao olhar para Limoyu, Deus Bai grita perguntando como assim esse Chupinga já se tornou um general divino. Então Limoyu começa a explicar tudo a Deus Bai o que aconteceu. Ao ouvir a explicação de Limoyu, Deus Bai começa a rir e dá um tabefe nas costas de Limoyu, e fala que ele fez um ótimo trabalho em destruir a legião dos Chupingoles, e ainda saiu do grupo para ganhar todo o mérito militar sozinho. Então ele diz para Limoyu não se sentir culpado, pois a raça humana precisa de guerreiros poderosos de nível divino, e que se eles puderem criar mais generais divinos como ele, com certeza todos eles teriam cedido seus méritos militares para Limoyu conseguisse isso, e que além disso, como foi Limoyu que destruiu tudo sozinho, foi nada mais do que justo ele ficar com todos os pontos. Deus Bai começa a rir e fala que além disso, se alguém não concorda ou ousar falar besteira, Limoyu deve apenas dar uma surra neles para aprender a deixar de ser chupingoles. E Limoyu agoniado coloca a mão sobre a mesa e fala para Deus Bai que na fortaleza número 6 tinha uma Kenga lá que tinha uma habilidade que restringia os esqueletos dele. E ele então pergunta se tinha algum método de contra-atacar e impedir que aquela rapariga fizesse isso com ele. E Deus Bai logo abraça Limoyu começando a rir e fala que ela claro que tinha, mas Limoyu precisava estar pelo menos no nível 40 para poder usar essa coisa. E que além disso ele deve estar na segunda evolução de classe para poder usar. Porém Deus Bai fala que vai levar Limoyu para um lugar que ele vai gostar. Então em seguida eles vão para a sala do diretor da Academia de Criação do Mundo, chamado Mo Xingue. Então o diretor vê que um dos portais era Deus Bai. Ele pergunta o que será que ele quer aqui. E Deus Bai então apresenta o diretor a Limoyu e fala que esse velho é de level 89 e que ele estava apenas a um passo do nível divino, e que era provável que ele se torne o 11º guerreiro de nível divino do Império de Shenxia. Mo Xingue então pergunta a Deus Bai se esse era o discípulo dele. Então Deus Bai pergunta o que ele achou desse garoto,
E Moshingue fala que ele parece ser bastante forte de fato, porém ele diz que Deus Bai estava trazendo um discípulo que não é aluno da Academia de Criação do Mundo assim descaradamente, apenas para roubar os recursos da academia dele. Então ele pergunta se isso não seria um pouco impróprio. Porém Deus Bai começa a rir e fala que Limoyu era mais do que qualificado para ingressar na academia deles, e que se ele não acreditasse ele mesmo poderia verificar. Então Moshingue fala para Deus Bai que sendo assim ele vai dar uma olhadinha nos status desse garoto, e em seguida ele fala que Deus Bai deve liberar para que ele possa analisar tudo. Porém ao liberar o acesso a ele, Deus Bai fala para Moshingue relaxar para não se assustar no que ele vai ver. Galera, assim chegamos ao final desse vídeo. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Peço que deixem um like e se inscrevam no canal e que deixem um comentário falando se a gente deve continuar com nossa aventura. Isso ajuda muita gente a continuar produzindo nossos conteúdos. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Desejar um feliz ano novo a todo mundo e até a próxima aventura.